E agora vamos falar da patuscada. Derrite na quarta versão do projeto Tresloucado. De Derrite o Derrotado. Vocês sabem que eu acho o trocadilho uma forma inferior de expressão, né? Vocês sabem, o Vai Bene sabe disso aqui há mais tempo, mas o Lucas já deve ter percebido também. Trocadilho beira sempre a infâmia, né? Tem até um quadro de humorista, o trocadilho é tão ridículo que até tem um quadro de humoristas no YouTube que eles fazem qual é o nome do filme, sempre com umas coisas infames, assim. Eu não gosto. Agora, Derrite o Derrotado, eu tenho de falar. Né? Porque até a turma dele tá falando, olha só. Né? Tá na quarta versão, vai. Essa quarta versão foi apresentada ontem à noite em relação ao enfrentamento ao crime organizado no Congresso Nacional. Como a gente falou ontem aqui no É da Coisa, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acatou alguns pedidos que foram feitos pelos líderes partidários para adiar essa votação da proposta. A previsão agora é que o projeto seja votado na próxima semana. Após a sessão de quarta-feira, Mota anunciou o cancelamento de alguma das reuniões de líderes que estavam programadas para hoje, convocou uma nova sessão com pauta única para terça-feira da semana que vem. Então, rapidamente, o gênio fez a primeira versão. Primeira versão tinha aquela coisa fofa, Vale Bene, que é tirar a Polícia Federal da investigação. E ontem ele jantou com uma pessoa que... Olha, Vai Bene, tá começando a chegar, Lucas. Lucas, tá começando a chegar, estamos começando a entender. Eu comecei a perguntar aqui, mas por que diabo ele está fazendo isso? Né? Alguma explicação deve ter. Tem que ter. Lucas ficou até com o cabelo crespo depois Sim. disso. Era liso, ficou... Você fez permanente? Não? Foi só a temporada. Ou ele é assim mesmo? Não, nasci Você assim. deu uma encrespada? Deu uma encrespada. Deu. Inveja de quem tem cabelo para dar encrespada. Né? Enfim, olha... O suficiente, né? Um pouco até. Muito bem. Fez a primeira versão, tira a PF, põe lá terrorismo e tal. Aí todo mundo grita, então, eu tô bem. A PF não, PF, ninguém mexe com a PF. E eu vou tirar do capítulo do terrorismo, vamos criar uma lei à parte. Mas ainda resta, tá agora prejudicando os fundos, recursos que iam para a PF. Aí ele faz a terceira versão em que ele cria o domínio social estruturado, o nome que seria das facções, que não fala crime facção, porque não sei o quê. Aí tem a pagelança da extrema-direita lá no Senado e não sei o quê. Continua ruim, ele faz a quarta versão, e a quarta versão agora tem tipos penais duplicados, virou uma zona. Agora, se inventou a organização criminosa ultraviolenta. Então agora tem a mais ou menos violenta, a meio violenta, a violentinha, a ultra mega blaster violenta. É coisa de quem não sabe o que está fazendo. É coisa de quem não sabe o que está fazendo. Que mais? Tem um detalhezinho aí da quarta versão, vai. Vamos trazer o quarto e mais recente parecer apresenta uma definição para facção criminosa e destina parte dos bens apreendidos das organizações para um fundo da Polícia Federal. A destinação de bens para fundos da PF era uma demanda do governo, foi atendida pelo relator. Segundo o texto, quando o crime estiver sendo investigado pela corporação, a destinação dos bens apreendidos vai para esse fundo, o chamado Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL. A versão anterior do texto, na versão anterior, os recursos eram destinados integralmente aos estados e ao Distrito Federal. O parlamentar também incluiu nesse substitutivo que os bens apreendidos serão destinados a favor do ente onde tramita a ação penal que apura os crimes. Mas ainda está ruim, porque antes ia para o Fundo Nacional Antidroga, e do Fundo Nacional Antidroga era redistribuído para outros fundos. Agora só o FUNAPOL não resolve. É típico de quem não sabe, não conhece aquilo que está fazendo. Né? E aí tem a organização criminosa, tem o crime de organização criminosa, e ele cria, é a primeira lei que cria um tipo penal que tem um adjetivo apegado a um superlativo, a um prefixo superlativo. Mas isso é de uma estupidez. Toda organização criminosa ultraviolenta.
Bom, mas o ultraviolenta, mas o que é a ultraviolenta? Ah, não, essa não é ultraviolenta, não. Ah, não foi ultraviolento. Se ele não foi ultraviolento, então, não. E o Tarcísio agora voltou a defender o adiamento, porque o Mota quer votar agora, isso acho na terça-feira, né? É na terça, né? Quer votar na terça-feira? Mas agora o próprio Tarcísio está falando que não, o Tarcísio que incentivou, porque o Derrite é o homem dele, é o braço dele, o Tarcísio que incentivou esse troço, agora está dizendo, né, talvez seja o caso da gente adiar, né, porque está ficando muito confuso, está ficando muito atrapalhado. Ele falou isso hoje no Palácio dos Bandeirantes, né? Diz que tem a votação quando tiver perfeitamente construída a coisa. Vamos para as aspas, vai. A gente tem uma oportunidade grande de dar uma excelente resposta para a sociedade. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então é o trabalho de construção que vai ser feito. E claro, a elaboração legislativa é assim mesmo, tem idas e vindas. Apresenta um texto, não funcionou, apresenta outro. Melhor aqui, tem muita gente que também tem experiência. Outra coisa, você tem que estar sempre pensando no próximo passo. Então já é bom ir construindo com o Senado. Ah, entendi. Olha, mas nunca ninguém conseguiu... Não, já conseguiu, mas ele é exemplar em dizer nada de uma forma que parece profunda. Né? Tarcísio, precisa ler essa de Queiroz. Viu? Conselheiro Acácio, para saber como é que você fala. Né? E aí, ele que tinha defendido que as facções fossem consideradas terroristas, coisa que o Sóstenes Cavalcante ainda quer, esse grande patriota, este homem exemplar, esse homem de Deus, né? E deixou claro que é para poder haver uma intervenção estrangeira no Brasil, né? Aí o Tarcísio diz, não, que isso não tem muita importância. Ele fez a defesa burra, e nós vamos ver que o exército ao qual ele pertenceu não concorda com ele, claro, concorda comigo, que não fiz exército nenhum, voglio bene, não servi porque eu era muito míope, só tive de ficar pelado lá para apreciação dos outros. Claro, todo mundo falou assim, olha, o rapaz é míope, mas... Mas de resto... Mas os outros atributos... Fiquei pelado lá à toa. Falei, e aí, ninguém paga nada? Vai ser assim, de grátis? Fiquei lá pelado. Mas falaram, não, muito cego. Muito cego. Assim, com esse olho, não dá. Né? Eu falei, que pena. E eu doido para servir, Lucas. Nossa, mas eu tava numa excitação. Eu, militante de extrema esquerda, estava doido para servir o exército, né? E você acredita que o amigo meu de esquerda serviu e depois saiu de lá todo apaixonadinho pelo exército? Todo assim, porque tem uma... E não é nada, não estou tentando tratar com picardia a coisa. Era, não, assim, aquela coisa. Eu olhei para ele e falei, hein, meu filho? Falei, vai para a guerrilha se você está afim. Brincadeirinha. Mas saiu todo emocionado. Aí na despedida chorou. Aí eu comecei a me afastar um pouco. Falei, não... Né? E o Tarcísio foi do exército, hein? E eu estava certo. O que ele falou, sobre o terrorismo? Ele falou, a questão de você botar na lei antiterrorismo ou em outro diploma legal, na prática tem o mesmo efeito. Vamos ser pragmáticos. A gente quer o endurecimento de penas. O endurecimento é o mais importante. A gente precisa aumentar o custo do crime. O criminoso tem que perceber, poxa, não vai valer mais a pena. A gente tem que punir com mais rigor os membros e as lideranças dessas facções criminosas. Não, o endurecimento é o mais importante. Che Guevara já sabia disso, Lucas. Endurecer, porém, sem perder a ternura, jamais. Né? Não, endurecimento de pena por si não resolve nada, e sim é importante saber em que diploma legal está. Eu vou fazer a pergunta de novo, o senhor não escapa das minhas perguntas. O senhor pode não responder, mas eu faço. Quer dizer que o senhor lidera, o senhor comanda presídios cheios de terroristas? O senhor que pertenceu aos quadros do exército. Os próprios bolsonaristas dizem que o Derrite derrapou e queimou a largada.
Às vezes é melhor queimar a largada do que queimar a mão, né, Lucas? Verdade. Vai. Entre esses aliados do Derrite, o governador do Rio, Cláudio Castro. Todos se irritaram um pouco com o que consideraram um atropelo do deputado em produzir o relatório sobre o PL antifacção. Segundo o Globo, a avaliação é que o relator queimou a largada na discussão do texto e abriu espaço para que o governo Lula reagisse contra as mudanças incorporadas no projeto original. De acordo com os governadores de extrema-direita que compõem o chamado Consórcio da Paz, Derrite falhou ao não prolongar a discussão sobre o tema. Ainda ao O Globo, aliados de Castro, por exemplo, indicaram que o objetivo é fazer o assunto se arrastar o máximo possível para, abre aspas, colocar o governo Lula contra a parede. Estão entendendo? Olha só, nós temos de matar muita gente para colocar o governo Lula na lona, tem de fazer a coisa se arrastar para colocar o governo Lula contra a parede, aí saem pesquisas eleitorais, aí o Lula tem uma quedinha, aí já vem o Armagedon e tal, não sei o quê, aí quem faz a pesquisa já pergunta se concorda com a frase infeliz do Lula ou não, não vai perguntar se concorda em largar corpos na mata, evidentemente. Né? Tem uma operação aí, tem uma operação que é de natureza eleitoral. Né? Então, agora vamos arrastar o máximo possível. E tudo, porque, enfim, o Hugo Mota teve a feliz ideia, né, o grande Hugo Mota, de colocar o Derrite como relator. Mas, olha só. E o Derrite, a Heloísa Vilela, do ICL, postou um vídeo. Ontem, o Derrite estava no corredor. Para quem está no rádio não vai ouvir direito, mas eu digo, quem está na TV e internet vê porque tem legenda, ele está no corredor e os jornalistas fazem o que jornalistas têm de fazer. Repórteres, pegar informação com o político, né? E aí? Já tem a versão? Já tem a versão? Aí baixou o Derrite, o Derrite da má rota, né? Porque nem a rota achou que ele era adequado, quando ele era da rota, né? Baixou aquele Derrite que diz que todo soldado, todo policial deveria ter pelo menos 3 cadáveres nas costas, né, para ser bom. E ele falou, vocês estão me irritando. Estão me irritando, olha que eu vou xingar vocês. Hein? Não sei, vou xingar. Põe, ele ficou irritadinho, Faz caca, depois se irrita. Vai, põe aí. Não tem texto, tá? Vocês estão me irritando. Não quero ficar irritado. Não, deputado, nosso trabalho, deputado. Nosso trabalho, também. Nosso trabalho, eu sei que Eu já falei que eu não quero falar com imprensa. Me cobrir, me xingue. Não, é só porque o nosso trabalho a gente pode quer... respeitar um pouquinho? Claro, deputado, Não tá, obrigado. Tá me irritando, viu? Tá me irritando, hein? Ó, vou xingar. Não quero ficar irritado. Não quero ficar irritado. Você sabe que irritado eu sou um risco para a segurança pública. Não, e deixa eu dizer, eu nem tenho dúvida disso.